Salve Maria. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Artigo 2º. Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Segunda verdade, devemos concluir do que Jesus Cristo é para nós, que, como diz São Paulo, não somos nossos, mas inteiramente dele, como seus membros e escravos, comprados pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue. Antes do batismo, pertencíamos ao diabo como seus escravos. Ao receber este sacramento, tornamo-nos verdadeiros escravos de Jesus Cristo. Doravante, já não devemos viver, trabalhar e morrer, senão para este homem Deus, glorificando-o em nosso corpo e fazendo-o reinar em nossa alma. Somos, pois, sua conquista, seu povo de aquisição e sua herança. É pela mesma razão que o Espírito Santo nos compara às árvores plantadas ao longo das águas da graça, no campo da igreja, e que devem dar frutos a seu tempo. Aos ramos de uma vinha de que Jesus é a cepa, e que devem dar boas uvas. Há um rebanho de que Jesus é o pastor, e se deve multiplicar e dar leite. Há uma boa terra de que Deus é o agricultor, e na qual a semente se multiplica, produzindo 30, 70 ou 100 por um. Jesus Cristo amaldiçoou a figueira estéril e condenou o servo inútil que não tinha feito render o seu talento. Tudo isto prova que Jesus Cristo quer receber algum fruto das nossas pobres pessoas, a saber, as nossas obras, porque estas só a Ele pertencem, criados para as boas obras em Cristo Jesus. Mostram estas palavras do Espírito Santo que Jesus Cristo é o único princípio e deve ser o fim último de todas as nossas boas obras. Mostram ainda que o devemos servir não somente como servos assalariados, mas como escravos de amor. Explico-me. Neste mundo, há duas maneiras de pertencer a outra pessoa e de depender da sua autoridade: a simples servidão e a escravidão, que fazem de um homem, respectivamente, um servo ou um escravo. Pela servidão comum entre cristãos, um homem compromete-se a servir outro durante um certo tempo, mediante determinada paga ou certa recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente de outro, por toda a vida, e deve servir o seu senhor sem pretender paga nem recompensa alguma, como um dos seus animais, sobre o qual o dono tem direito de vida e de morte. Há 3 espécies de escravidão: uma natural, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela está contido. Os demônios e os réprobos pertencem à segunda categoria. Os justos e os santos à terceira. A escravidão voluntária é mais perfeita e mais gloriosa para Deus, que olha ao coração, que pede o coração, que se chama o Deus dos corações, ou da vontade amorosa. Por esta escravidão, de fato, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, ainda mesmo que a natureza não obrigasse a isso. Há diferenças radicais entre um servo e um escravo. Um servo não dá a seu senhor tudo o que é, nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outro, mas o escravo dá-se inteiramente com tudo o que possui ou pode vir a adquirir, sem exceção alguma. O servo exige a paga dos serviços que presta ao senhor, enquanto o escravo nada pode exigir, por maior que seja a sua aplicação, a sua habilidade e a força com que trabalha. O servo pode deixar o senhor quando quiser, ou, pelo menos,
quando tiver expirado o tempo do serviço, mas o escravo não tem o direito de fazer isso. O senhor do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte, e se o matasse, como a um dos seus animais de carga, cometeria um homicídio injusto. Ao contrário, o senhor do escravo tem, por lei, direito de vida e de morte sobre ele, de modo que o pode vender a quem quiser ou matar como faria seu cavalo. Finalmente, o servo está só por algum tempo ao serviço de um senhor, mas o escravo para sempre. Nada há entre os homens que mais nos faça pertencer a outrem do que a escravidão. Do mesmo modo, nada há entre os cristãos que nos faça pertencer mais absolutamente a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe do que a escravidão voluntária. Isto é, conforme o exemplo do próprio Jesus Cristo, que tomou a forma de escravo por nosso amor, e da Santíssima Virgem, que se disse serva e escrava do Senhor. O apóstolo chama-se, com certa ufania, servo de Cristo. Segundo a justa observação de um grande homem, a palavra servo significava outrora apenas escravo, porque ainda não havia servos como os de hoje. Os senhores só eram servidos por escravos ou libertos. O Catecismo do Concílio de Trento, para que não reste dúvida alguma sobre a nossa condição de escravos de Jesus Cristo, exprime-se por um termo que não se presta a equívocos, chamando-nos escravos de Cristo. Por isto, digo que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo, não só como mercenários, mas como escravos amorosos. Estes, por efeito de um grande amor, entregam-se e dão-se ao seu serviço, na qualidade de escravos, só pela honra de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do demônio, tornou-nos o batismo escravos de Jesus Cristo. Portanto, os cristãos têm de ser escravos ou do demônio ou de Jesus Cristo. O que digo de modo absoluto a respeito de Jesus Cristo, digo relativamente da Santíssima Virgem. Jesus Cristo escolheu-a por companheira indissolúvel da sua vida, da sua morte, da sua glória e poder no céu e na terra. Por isso, e por graça, deu-lhe em relação à sua majestade todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo o que convém a Deus por natureza, dizem os santos, convém a Maria por graça. Deste modo, segundo este ensinamento, têm ambos os mesmos súditos, servos e escravos, visto que os dois não têm senão uma só vontade e um só poder. Podemos, portanto, segundo o parecer dos santos e de vários homens ilustres, dizer-nos e fazer-nos escravos amorosos da Santíssima Virgem, para deste modo sermos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós. É também o meio de que nos devemos servir para ir a Ele. Pois ela não é como as outras criaturas, que, se a elas nos prendêssemos, nos poderiam afastar de Deus em lugar de nos aproximar dele. Mas a mais forte inclinação de Maria é unir-nos a Jesus, seu Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que se vá a ele por sua mãe. Isto honra-o e agrada-lhe tanto como honraria e agradaria a um rei, alguém que, para se tornar mais perfeitamente seu vassalo e escravo, se fizesse escravo da rainha. É por isso que os santos padres e São Boaventura, com eles, dizem que a Virgem Santíssima é o caminho para ir a nosso Senhor. Além disso, se, como já disse, a Santíssima Virgem é a rainha e soberana do céu e da terra, não tem ela tantos súditos e escravos quantas são as criaturas? Dizem-nos Santo Anselmo, São Bernardino e São Boaventura: ao poder de Deus tudo está submisso, mesmo a Virgem, e eis que ao poder da Virgem
está tudo submisso, até o próprio Deus. Não será razoável que entre tantos escravos por força os haja também por amor, que de boa vontade, na qualidade de escravos, escolham Maria por sua soberana? O quê? Os homens e os demônios têm seus escravos voluntários, e Maria não os há de ter? Um rei terá a peito que a rainha, sua companheira, possua escravos, com direito de vida e de morte sobre eles, porque a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha. Pode-se então acreditar que nosso Senhor, que partilhou como o melhor dos filhos todo o poder com sua santa mãe, ache mal que ela tenha escravos? Terá ele menos respeito e amor à sua mãe do que teve Assuero a Ester e Salomão a Betsabé? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Mas onde me leva a minha pena? Por que é que me detenho aqui em provar uma coisa tão evidente? Se não querem que alguém se diga escravo da Santíssima Virgem, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que selo da Santíssima Virgem, visto que Jesus é o fruto e a glória de Maria. Faça isso de maneira perfeita, por meio da devoção de que mais adiante falaremos.